tem por título Dia Festivo, que a alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo de bom desejo, temos só a Deus louvar, porque a sua misericórdia é sobre nós. Tem sido sobre nós durante todo esse ano. Por isso nós temos 1001 razões para louvar, exaltar o nome do Senhor. E aí eu convido você, se puder, se colocar de pé para expressarmos a Deus esse louvor com alegria, para que o nome do Senhor seja de fato, de verdade, exaltado com o nosso louvor, com a nossa canção, que realmente estamos alegres por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Neste dia nós estamos a gozar, neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, Ele o que nos fez o Rei dos Reis. Segunda! Alegria deste dia, enche-nos o coração. Inimigos e perigos, já venceu o capitão. Cantemos, pois com alegria, este grande e muito festivo dia, Ele que nos fez o Rei dos Reis. Alegria neste dia, tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia, Ele o que nos fez o Rei. Última! Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui, que esta igreja sempre seja consagrada só a Ti. Cantemos, pois com alegria, este grande e muito festivo dia, Ele o que nos fez o Rei dos Reis. Amém? Amém, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Podeis sentar. Há um texto muito conhecido, que muitos se apropriam dele em algumas ocasiões, mas que na verdade tem sido negligenciado por nós como igreja, que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e verso 16, aliás, verso 18, quando diz: em tudo dei graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Eu sei que nós passamos um ano difícil, de pandemia, de desemprego, atravessamos um deserto, onde nos faltou água, nos faltou talvez o alimento, e tem sido realmente até hoje um dia difícil de desemprego, onde famílias têm sido destruídas, onde a mídia e a sociedade em geral têm desconhecido e afrontado Deus com suas atitudes e ações, mas mesmo assim, em meio a tudo isso, a essa crise em que vivemos, a Bíblia diz que nós temos de dar graças ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Senhor. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, mesmo que você esteja numa crise, um problema que talvez para você é insolúvel, mas para Deus é possível solucionar. E nesta noite nós queremos falar justamente dessa gratidão que nós precisamos ter para com o Senhor.
diante de tudo que Ele tem feito, diante de tudo que nós passamos, diante da vitória que Ele tem nos concedido, de podermos estarmos reunidos aqui e podermos louvar ao Senhor, atravessando essas crises, atravessando esses desertos. Enquanto muitos perderam seus entes queridos, nós estamos aqui louvando ao Senhor, e por isso nós somos gratos a Deus. Então, neste momento, eu gostaria de convidar o nosso irmão Antônio Rolim, diácono na nossa igreja, o vice-presidente da igreja, e convidar a nossa irmã Cicinha, que é secretária da nossa igreja, primeira secretária, para que esses dois irmãos, eles possam elevar suas vozes a Deus, e nós temos um tempo de oração, de agradecimento a Deus pelo ano que, mesmo difícil, o Senhor tem nos sustentado e tem nos trazido até aqui, e podemos estarmos aqui nesta noite, junto com os que puderam chegar. Sabemos que alguns não puderam vir, são limitados, são do grupo de risco, por causa da pandemia, mas pelos que aqui chegaram, estou alegre de poder ver João Paulo aqui, Maiara, o esposo de Rosana, o Valfran 2, e o Valfran está ali também. Então, somos alegres por cada irmão. O seu Antônio está aqui, Quiquinho, Chico de Pipia está lá atrás, Victor com sua esposa, a Nani, que Deus possa abençoar, Tamires de viagem está aqui novamente, é de casa, ela e Caio, né, Caio? Iago. Rafaela, eu acho que os demais são de casa, né? Temos Daniela e Carlinhos, que são da família. Então, cada um de vocês sintam-se abraçados e, em nome de Jesus, sejam bem-vindos. E a nossa oração é que Deus fale ao seu coração, né? Deixa Deus falar ao seu coração. Chegamos aqui porque temos um propósito, Deus tem um propósito. Então, que os irmãos incluam essas pessoas em suas orações e que nesse momento nós vamos fazer a Deus. Oremos, portanto. Senhor nosso Deus, Pai, horas, mesmo assim somos gratos a Deus por nos estar aqui, por nós somos gratos a Deus também. Nós pedimos oração nesse momento para as pessoas que perderam seus familiares, e sabendo que uns perderam seus entes queridos, mas podemos pedir a Ti, Senhor, e nesse momento deles, Senhor, visitando, dando conforto, dando a paz. Amém. Então, nem queremos agradecer por cada irmão que está aqui, pela decisão de estar hoje aqui, Senhor, sabendo por que está aqui, mas porque tem um propósito de ver aqui o que eu falar, porque esse Deus sabe. Nesse momento, creio que o Deus já falava nas suas corações de cada um deste campo. Também quero agradecer o pastor Gilson no trabalho, ver sempre dedicado ao teu trabalho, sempre na frente, sempre esteve aqui batalhando, trabalhando para a tua obra. Tua pessoa cada dia mais, teu cérebro, capacita cada dia mais, tua sabedoria disso. Você também, quando se aproxima, Senhor, de 2021, Senhor, já está bem pertinho de chegar, e possa cada dia mais, Senhor, estar preparado para a tua obra. Nós sabemos, Senhor, que tua volta está próxima, Senhor, mas nós sabemos que o dia nem a hora. Qualquer momento pode voltar, mas possamos estar preparados para Amém. servir e para ti junto com o Senhor da igreja. Assim seja, Jesus. Poder vir com problemas de saúde, Senhor, mas nesse momento visitando cada um deles, Senhor, dando toda a enfermidade, Senhor, e a coisa espiritual também. Sendo que o Senhor trabalhando, Senhor, também, e não puderam vir, Senhor, foi a vontade de vir, mas nesse momento o Senhor esteja tocando, Senhor, no coração, dando sabedoria a cada um deles também, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos sustenta até aqui, tem sustentado até aqui e vai continuar sustentando também a Tua palavra. Amém. Seja. Obrigado a Ti por todos os irmãos, Senhor, que estão aqui trabalhando, batalhando, junto dos problemas e dificuldades que estamos encontrando, mas sabemos que temos um Deus que sempre está ao nosso lado. Muito obrigado por tudo. Precisamos ter por esta grandeza, não porque não merecemos, nós temos nem merecimento, Senhor, porque o Senhor é bom, por misericórdia, todo para sempre, hoje, por todo sempre. Amém. Amém. Deus, Pai, queremos dar graças ao Pai por esse momento em que estamos aqui em comunhão, por
por cada visitante que o Senhor trouxe, por aquele ou aquela irmã que pensava não estar aqui presente, mas que o Senhor trouxe. E em tudo o Senhor tem um propósito, Pai amado. Verdade. Obrigado por este ano de 2020, pelas alegrias, pelas tristezas, pelas dificuldades, por tudo, Pai. Como a tua palavra diz e nos ensina que tudo depende da graça a ti, porque tudo é permitido por ti. É verdade. Ensina a viver, ó Pai Celestial, que diz a tua palavra. Sim. Ensina a tua força, ó Pai divino, das Sagradas Escrituras. Amém. Vai crescer cada vez mais na tua palavra. Tira dos nossos corações, Pai, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que impeça as nossas orações serem ouvidas. Amém. Obrigado, ó Pai de amor, pela vida do pastor Jean, pela palavra a ser ministrada, que o Senhor esteja inspirando, que o que ele falar não seja dele próprio, mas que seja tão somente inspirado pelo teu Espírito Santo, ó Pai de amor. Amém. Obrigado, ó Pai, por este ano que está vindo e pelo ano vindouro que está prestes a chegar. Nos ensina, meu Senhor Jesus Cristo amado, a viver conforme diz a tua palavra, que venhamos ser testemunho da tua palavra, Pai, Amém, para que possamos ganhar outros para Cristo. Abençoa Maiara, Pai, concedendo o Pai. Quando chegar o momento, ó Pai, de ela dar a luz, que o Senhor seja o seu médico em todos os momentos, Pai amado. Ó Deus, visita aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo refrigério, Pai. Sabemos que é muito difícil, mas o Senhor pode estar consolando, confortando cada um, Pai, cada família, ó Deus. Aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, que o Senhor possa estar visitando também, Pai, trazendo, ó Pai, a saúde delas e, em especial, a saúde espiritual. Ouve as nossas petições. Cuida de Ageu, ó Pai amado, ali no Rio, guardando, protegendo, abençoando o seu trabalho. E as demais pessoas que se encontram trabalhando. Ouve, ó Pai do céu, as nossas orações. Sim. Nada merecemos de ti, Pai. E merecemos a condenação eterna. Mas o Senhor deu teu Filho amado Jesus Cristo, para que morresse na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, para que hoje nós pudéssemos ter vida e ter vida em abundância. Amém. Obrigado, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. 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 Louvado seja Deus. Queremos convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 116. O Salmo 116 tem por título aí um salmo de gratidão. E como eu já falei no início, nós vamos falar justamente sobre a gratidão que nós devemos ter a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. É um salmo bastante conhecido, principalmente o versículo 12, que diz: que darei eu em recompensa ao Senhor pelos grandes benefícios que Ele tem feito por mim. Diz o seguinte, Salmo 116, amém? Todos encontraram? Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu invocarei por toda a minha vida. Laços de mortes me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Aflito fiquei e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Senhor, vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor eu por todos os seus benefícios que Ele tem feito para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Preciosa é ao Senhor, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor,
eu sou de fato o teu servo. Eu sou o teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, em meio, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Então, como eu já disse, um texto bastante conhecido, principalmente o verso 12, quando o salmista pergunta o que é que nós podemos dar ao Senhor pelos grandes benefícios que Ele tem feito em nosso favor. Hoje é um dia onde temos, com certeza, muitas igrejas cheias, onde famílias estão reunidas, onde pessoas estão esperando um momento certo para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós. E o salmista, no verso 12, ele faz uma pergunta que é pertinente para que todos nós possamos estar e fazer essa mesma pergunta: que darei eu em recompensa ao Senhor pelos grandes benefícios que o Senhor tem feito por mim? É uma pergunta que para muitos talvez não tenha resposta, porque talvez a sua luta seja maior do que ele possa suportar. Mesmo quando a Bíblia diz que o Senhor não nos dá tentação além daquilo que nós venhamos a suportar. Mas o nosso coração, por ser limitado, muitas vezes queremos limitar a soberania de Deus. O salmista estava passando por um momento difícil aí, nós podemos ver isso. Aí no verso 3, quando ele diz que laços de morte o cercavam. Então não era um momento bom que ele estava passando. Não sei qual o problema exatamente, mas ele diz: angústias do inferno se apoderaram de mim. Então era um momento de crise, era um momento difícil, era um momento de luta, um momento de angústia, mas que o salmista vai dizer aí no próximo verso, quando ele exclama que ele encontrou socorro no Senhor, quando ele diz: então eu invoquei ao Senhor e o Senhor livrou a minha alma. Após tão maravilhosa providência de Deus, quando salvou o salmista da sua grande tribulação, apesar de não ter como retribuir por mais esforço que nós venhamos fazer, como bem disse a nossa irmã Cicinha na sua oração, nós somos incapazes de ter ações ou atitudes que venham fazer com que nós merecemos a graça de Deus. A graça de Deus em nosso favor é um presente imerecido. Nós não merecíamos esse presente, essa salvação, mas Deus, com seu grande amor, vai dizer lá em Romanos capítulo 5 e verso 8, que Deus, no seu grande amor, derramou em nosso coração, o seu Espírito Santo, o seu amor. E individualmente, se nós formos perguntarmos aqui, sabemos que cada um tem algo para agradecer ao Senhor. Mesmo que tenha passado, como nós cantamos aqui, a noite chorando por um problema, por uma solução, mas de manhã a Bíblia diz que vem o sorriso. É uma promessa também de Deus quando diz isso. As bênçãos do Senhor não têm preço, não temos como pagar com dinheiro, porque já foi paga por um alto preço, como também foi dito aqui. Preço esse, sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. A única coisa que nós podemos oferecer a Deus é a nossa devoção, é a nossa gratidão por estarmos vivos, por não irmos para o inferno, por sermos resgatados por esse tão grande preço. No Salmo 116, o escritor cita algumas coisas aí, onde nós vamos citar, oferecer a Deus como oferta e gratidão por tantos benefícios que Ele tem nos dado. E aí você pode ter outros versículos onde pode complementar aquilo que nós vamos dizer nesta noite. No Salmo 116, o salmo que nós
lemos e o verso 13 vai dizer: erguerei o cálice da salvação, que é uma forma de agradecer a Deus pela tão grande salvação que o Senhor tem nos dado, mesmo sem merecermos. Quando nós erguemos esse cálice da salvação, é uma demonstração de gratidão, de devoção, de entrega de vida a este Deus Todo-Poderoso, a este Deus que diz que comprou-nos com alto preço. Ao erguermos o cálice da salvação, nós estamos dizendo a Deus que nós não somos nada e que Deus é tudo em nossa vida. Foi um ano difícil, de lutas, não podemos negar, mas temos o privilégio de podermos entregar a nossa vida ao Senhor como forma de gratidão a Deus. Tomar o cálice da salvação é aceitar o Senhor, é aceitar que Ele é soberano, é aceitar o senhorio de Cristo em nossas vidas. Os benefícios são para nós, mas a Bíblia diz que é Deus quem se alegra em nos salvar. A Bíblia diz que há festas no céu quando um pecador se arrepende. Está escrito lá em Lucas capítulo 15, verso 17. Então a nossa salvação para Deus é como um troféu de gratidão que nós podemos dar a Deus quando nós reconhecemos a soberania de Deus, quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós reconhecemos que somos limitados, que se nós fôssemos nos salvar pelas nossas próprias obras, não haveria salvação. E a Bíblia diz que se nós esperarmos somente aqui, crermos somente aqui no que nós vemos, a Bíblia diz que nós somos os homens mais miseráveis da terra, porque nós temos de crer no invisível. A salvação é pela fé, a Bíblia diz. Não vem de nós, é um presente de Deus, é um dom gratuito de Deus que é dado ao homem através da morte de Cristo Jesus. E quando o homem toma esse passo de fé, dá esse passo de fé, aceita esse cálice da salvação, ele está dizendo a Deus que reconhece e agradece a Deus com o gesto de entrega de sua vida ao Senhor. Os irmãos que conhecem a Bíblia, e talvez você saiba do texto de Jesus lá no Getsêmani, quando Jesus ora, ele diz: Senhor, se for a tua vontade, passa de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade e não a minha. E o cálice da salvação, Jesus queria justamente passar para dar ao homem. Por isso que quando nós reconhecemos a imensidão do perdão de Deus que teve para com o homem, Deus se alegra no homem que aceita a sua salvação. Deus se alegra no ato do homem reconhecer que ele não é ninguém, que se não fosse Deus com seu amor para o salvar, ele estaria condenado eternamente. Para alguns, a morte termina aqui, morreu, acabou, enterrou, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que depois que nós morremos, é que começa a nossa vida, porque vai ser agora uma vida eternamente, não terá outra, não terá mais chance, não terá outra oportunidade, não há purgatório como algumas igrejas pregam por aí. Então você precisa tomar o cálice da salvação hoje, em gratidão a Deus pelo que Ele fez na cruz do Calvário, entregando seu único filho. Você pode contemplar isso no Salmo 37, verso 5, quando o salmista também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Talvez para você seja impossível você deixar aquilo que você gosta, aquilo que faz parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, da sua vida, do seu eu. Mas Jesus, quando entra na vida do homem, quando você
toma esse cálice da salvação, reconhecendo assim o perdão de Deus, reconhecendo assim a soberania de Deus, você está dizendo que Deus é o seu Senhor. E o seu Senhor agora passa a lhe dar condições, vai lhe capacitar a deixar aquilo que antes o separava de Deus vivo. Então, tomar o cálice da salvação é uma forma de gratidão e devoção e reverência ao Deus que nos salvou. O segundo passo que nós podemos dar como gratidão ao Senhor se encontra no verso 13 e também na parte B, que diz: invocarei o nome do Senhor. Deus se sente honrado quando nós buscamos a sua face, quando nós reconhecemos que não há outro que possa nos salvar, quando nós reconhecemos que não há outro que nós podemos recorrer e buscar o socorro. O Salmo 127 diz que quando nós clamamos, quando nós olhamos para os montes de onde vem o nosso socorro, vem do Senhor. Então, invocar o nome do Senhor é justamente você reconhecer que não há outro meio, que não há outra salvação. Se você abre sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 33 e verso 3, o Senhor vai dizer: clama a mim e eu te responderei. Eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda nem conheces. Então, quando o homem dá esse passo de invocar, de buscar, de se aproximar de Deus, de querer estar junto de Deus, ele está reconhecendo que ele necessita de Deus. E isso é uma forma de agradecer a Deus, reconhecendo assim o seu senhorio. Uma forma de prestar devoção a Deus é justamente essa: buscar a face de Deus. Deus não gosta de ser ignorado, deixado de lado. Muitas pessoas hoje estão sofrendo justamente porque Deus está em segundo plano. Se você abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6 e 33, vai dizer lá: se nós buscarmos Deus em primeiro lugar, as demais coisas Ele vai nos dar. Se nós buscarmos o seu reino, a sua palavra, a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. E quando nós tomamos essa atitude em invocar, em buscar, em clamar, nós estamos reconhecendo que se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Então precisamos ter essas atitudes em nossas vidas. Primeiro, reconhecer que a nossa salvação é uma dádiva de Deus e por isso nós somos gratos. Reconhecer que é invocando o nome do Senhor que Deus se sente honrado em saber que os seus filhos prestam-lhe um dever de comunhão, de estar junto do Pai e junto do Filho. No verso 14 do Salmo 116, o salmista vai dizer: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todos os povos. Pagarei os meus votos também é uma forma de gratidão a isso. Outra forma de prestar gratidão é ser compromissado com Deus. Há muitas maneiras de pagar votos diante do Senhor, mas o principal é você ter um compromisso com a casa de Deus. Se você tem compromisso com a casa de Deus, cumpra o seu compromisso. Se você tem compromisso em ser uma pessoa de oração, ore. Se você tem compromisso em ser um evangelista, evangelize. Então, Deus está requerendo pessoas que tenham compromisso com Ele e com a sua palavra. Quando Ele diz, pagarei os meus votos ao Senhor, isso demonstra compromisso e fidelidade a Deus. E a Bíblia diz que ai daquele que promete, que faz um voto e não cumpre. Melhor seria não ter feito o voto. Porque quando você faz um voto e Deus concede aquilo que você quer, você vai retribuir de forma que você vai
cumprir o que você prometeu a Deus, né? Em outras religiões, em outras igrejas, outras seitas, fala em promessa, né? Eu fiz promessa para isso, e às vezes Deus atende e você não cumpre a promessa, e aí é um confronto a Deus, porque você fez um voto. Pelo menos entre nós, os filhos de Deus, os cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, quando fizermos um voto ao Senhor, nós precisamos cumprir. E para cumprir os nossos votos, às vezes é preciso renúncia, às vezes é preciso deixarmos alguma coisa do lado, às vezes estamos com uma carga muito pesada que precisamos deixar do lado, para podermos assumir o compromisso de pagar o voto ao Senhor, aquilo que nós prometemos, que pedimos, que insistimos. Você pode ver isso aí no Salmo 56 e 12. O salmista vai falar justamente sobre esse compromisso que às vezes nós fazemos, é uma forma de agradecermos a Deus pelo o que Deus tem feito por nós. Porque muitas vezes, quando nós estamos na bênção, né, está tudo bem, nós nem lembramos de agradecer a Deus. Mas quando estamos passando por crises e dificuldades, aí vem o voto. Um dos votos que é conhecido é quando nós estamos desempregados. Aí vem o voto: Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu prometo que o primeiro salário vai ser do Senhor. Aí o Senhor dá o emprego. E o irmão, quando recebe o primeiro salário, esqueceu do voto. Então ele confrontou a Deus. Ele não deveria ter feito a promessa, o voto. Se ele fez como reconhecimento a Deus pelo presente que Deus deu, né, em cumprir o seu pedido, em ouvir a sua oração, o certo seria ele devolver o que ele prometeu. Mas muitas vezes, depois de empregado, esquece. E isso tem acontecido com frequência. E às vezes o crente está sofrendo, Deus está provando, Deus está tentando lapidar, e ele não entende o porquê, não sabe o que foi, não lembra mais. Nós temos a memória curta quando se trata com relação a Deus e a obra e as coisas de Deus. Basta nós começarmos a ganhar melhor, já temos um motivo para não ir para a igreja. O trabalho está puxado, está cansativo, só tem um final de semana, e aí sucessivamente. E aí vem as desculpas. Mas se você prometeu que se Deus lhe desse um emprego, você seria fiel no dízimo, na oferta, em permanecer indo à casa do Senhor, ou seja lá qual